Mas agora a gente vai para uma pauta extremamente necessária. Você já parou para pensar tudo que você precisa deletar da sua vida? Algumas crenças antigas, algumas questões culturais, algumas questões que a gente se apega. Algumas delas até a gente sente aquele soco no estômago, assim, que pegou fundo, mas que, de fato, para a gente conseguir prosperar, para vir resultado que a gente espere, para a gente adultecer, talvez a gente tenha que ouvir tudo isso que vocês vão ouvir na pauta de hoje. Então a gente convidou Ronaldo Coelho, que é psicólogo e psicanalista. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Prazer Carol. em conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, Já Carol, vi seu prazer. conteúdo nas redes sociais e essa minha introdução, acho que ela vai ao encontro, vamos dizer dessa forma, dessa questão que a gente tem algumas limitações porque a gente acredita em algumas coisas e estão em frases aqui, vocês vão ver, que parece que a gente passa uma vida inteira focando nisso ou acreditando e com as suas explicações a gente vai entender o porquê não, certo? Certo. Carol, eu tô muito... É uma satisfação estar aqui com você, né? Nossa. Eu acho que é isso mesmo. A ideia é a gente falar um pouquinho de uma maneira contraintuitiva também. Inclusive porque quando a gente pensa em coisas a deletar, a gente já pensa em pessoas ou coisas mesmo concretas e a gente se esquece que é constituído de crenças, de ideias, de pensamentos Perfeito. que organizam a nossa vida e nos dão um direcionamento de como viver. Sem dúvida. Né? Ou encorajando ou dando de repente mais medo, mais insegurança, né? E eles estão, esses sentimentos, essas emoções estão baseadas em muitas coisas que você colocou aqui. Isso. Vamos começar? Vamos lá. Aqui a gente está, então, imaginando que a gente está com as caixinhas ali no computador e que a gente precisa, as pastinhas, né? E a gente precisa ir, ó, colocando elas bem longe, tipo na nuvem, mas Na bem medida longe. do possível, vamos lá. Eu vou abrir essa primeira, então. Olha lá. Vocês já pensaram nisso? A gente precisa deletar amor incondicional. O que significa isso? Eu vou tentar colocá-las aqui na frente, tá? A ideia de amor Vamos ver. incondicional... Ah, na lixeirinha, disso é verdade, Glaucia. Esqueci da lixeira, perdão, viu? Aqui, ó. Então a primeira, aí... Pronto. Ótimo. Porque Tava pensando na nuvem. a ideia de amor incondicional, normalmente ela vem vinculada a uma ideia de que se eu te amo, de verdade, eu não te dou nenhum tipo de limite. Certo. E isso é a chave para a constituição de relacionamentos abusivos, por exemplo. Entendi. Onde você pode tudo em relação a mim. Entendi. Inclusive o que me faz mal. Né? E se eu te amo, eu deixo você fazer mal a mim. Isso é muito ruim. Né? Então a gente tem que pensar que o limite ou frustrar o outro também é um sinal de amor. Sim. De cuidado com a relação, porque se a gente não cuida disso, a relação se torna insustentável. A gente não consegue mais estar com o outro. Né? Fica uma relação onde tudo pode, inclusive o que me faz mal. Então, o limite ele é a condição da constituição de uma relação que vale a pena, que é sustentável no longo prazo. Você acha que isso se aplica também à questão da maternidade, de pais, de mães, de Com certeza filhos? absoluta. Os pais muitas vezes se sentem até certo ponto culpados por não estar o tempo todo ou querendo dar tudo para os filhos por Pra qualquer compensar, outro, né, alguma coisa. por qualquer outro motivo que seja, né? Mas com essa ideia de que eu vou dar tudo para o meu filho e ao não ter essa dimensão onde ele frustra a criança, é como se o amor dele, qualquer coisa que a criança possa fazer, não vai ser um limite para a relação ou para o amor. Isso faz a gente pensar uma coisa interessante, porque o amor incondicional, né, dessa maneira, parece que ele é super valioso. Mas se a criança, desde a criança, mas qualquer outra pessoa, não tem que dar nada em troca, quanto vale esse amor? Sim. Né? Às vezes até o outro duvida de que esse amor ele tenha mesmo algum valor, que seja mesmo algum valor, tem algum valor mesmo. E tem uma frase muito famosa do Freud que diz que não é o amor que move montanhas, e sim a culpa. Uau! Ficamos com essa, então. Para uma próxima nós Vai mandando aprofundamos. mensagem. O pessoal vai trocando uma ideia com a gente, colocando ali algumas situações, fazendo perguntas. Então fique à vontade no @VocêBonitaTV. Eu vou para essa caixinha que está pertinho de mim aqui. Vamos lá. A gente precisa deletar a ausência de sofrimento. Não existe aqui o mundo
perfeito, nós somos sem seres sofrimento. humanos, não é verdade? E ele é perfeito porque tem o sofrimento. Eu acho que é mais. Porque às vezes a gente fica numa coisa de sempre se analgesiar, né? Ou seja, fazer de um jeito para não sofrer, não sentir dor. Aham. O sofrimento, ela é a dor psíquica, né? E assim como a dor física, tem uma função importante na nossa vida. Qual é a função da dor física? Lembrar do que é importante para a nossa vida. Sem dúvida. Porque se a gente não tivesse dor, a gente perderia a mão, perderia até a vida em última instância. Sim. E o caso do sofrimento também. Ele vem para nos lembrar o que é de fato importante na nossa vida, que a gente precisa cuidar. E que quando a gente não cuida, em última instância, até a própria vida perde o sentido. Sim. Eu concordo e eu acho que quando a gente está ali no sofrimento que a gente realmente evolui, que a gente aprende, né? E que não vamos dizer que é gostoso, mas vamos Não. dizer que é necessário. Isso, perfeito. É isso, assim como a necessário. dor física, Aham. para a gente saber cuidar da gente, para a gente saber cuidar do que é importante na nossa vida. Muito bom. Vamos para a próxima caixinha? Tem muitas indicações aqui, gente, crenças limitantes que vocês vão dar uma olhada, ó. Ideia de que somos máquinas. Uma hora algo nos para, Pois é. né? E aqui fica o contraintuitivo do nosso jogo, da nossa proposta, porque aqui a gente também está usando uma ideia de máquina. Sim. Talvez seja muito difícil lidar com todas essas Janelinha. janelinhas e simplesmente jogar fora. A gente não funciona exatamente assim, Sem dúvida. né? Então, é um processo que a gente vai fazendo, né? Até mesmo a gente não precisa, porque o Ronaldo diz que precisa, mas são coisas que a gente está trazendo aqui para se pensar, né? E não pensar que você é uma máquina que você realmente consegue simplesmente só porque Sim. você assistiu aqui o programa, ouviu a gente, agora deletei e consegui. Não é bem assim que funciona. E essa ideia mesma da máquina, que é o que é mais de senso comum, é quando a gente vai por esse movimento achando que a gente consegue forçar mais um pouquinho, forçar mais um pouquinho, forçar mais um pouquinho, que é o que a gente tem hoje, que é o burnout. Né? Sim. Grave, que- né? Tem histórias aí gravíssimas. A gente já fez algumas entrevistas, assim, de realmente não só diminuir qualidade de vida, mas de acabar mesmo com potenciais, né, das pessoas, com profissionais incríveis e acabar com a vida pessoal junto, né? Pois é. E até só para a gente fechar essa dimensão de jogar aqui fora, tem uma coisa interessante que foi descoberto pelo Freud há mais de 100 anos e a neuropsicologia, os exames de neuroimagem estão confirmando que a nossa memória não tem nada que a gente consiga tirar da nossa memória. Não existe um negativo, como a gente apaga, por exemplo, uma foto do nosso celular ou do computador. Mas a gente reconstitui o sentido, a gente reconstrói o sentido daquela memória. Tá. Algumas coisas a gente não guarda na memória, porque elas não são significativas. Mas quanto mais significativas elas têm, então a ideia do afeto, ela é muito importante para a gente marcar na memória. Entendi. Então, quanto mais significativo é alguma coisa, mais aquilo vai marcar. Então, se tem alguma coisa que marcou forte na memória, a única forma de reconstituir aquela memória é reescrevendo o sentido dela. Entendi. A gente não consegue apagar nada dela. Então não adianta tentar jogar no lixo ou tentar levar aqui uma dessas janelinhas, Mas dá para ressignificar, mas dá para ressignificar. como a gente está tentando fazer aqui. A gente tem várias perguntinhas para abrir. Eu vou tirar a próxima e já colocar uma questão para você que vai ao encontro dessa parte da gente achar que a gente Perfeito. é máquina, que são naqueles momentos mais difíceis que a gente fala, não, eu não vou mostrar que eu tenho fragilidade. Eu não vou mostrar que eu tenho fragilidade. Eu vou tentar, eu vou mais um pouquinho. Já vamos falar sobre isso. Perfeito. E eu já vou tirar essa perguntinha aqui também, essa próxima dica, na verdade, do que a gente precisa deletar. Receitas de felicidade. Vamos entender exatamente o que ele quer dizer e a gente vai falar de fragilidade. Será que a gente pode demonstrar fragilidade? Vamos para as dicas? Não sai daí que eu tô te esperando daqui a pouquinho.
De volta com o nosso Você Bonita e nesta sexta estamos num papo bem interessante pra gente evoluir. Às vezes a gente não quer ouvir algumas coisas, algumas crenças e claro que é sempre importante que a gente tenha ali pelo menos um momento de paciência para conseguir compreender o porquê é tão positivo se você conseguir deletar essas caixinhas que a gente está abrindo aqui. Então a gente está recebendo Ronaldo Coelho, que é psicólogo e psicanalista. E aí eu deixei uma aberta aqui para vocês, que também é algo que ele vai nos explicar. Receitas de felicidade. Por que que a gente tem que deletar? Depois que a gente fala, parece até que vai ser simples, mas olha que legal. Mas não... foi. Nós somos muito únicos. O que é importante para mim, às vezes não é para você. Sem dúvida. E o que vai me fazer feliz, muitas vezes não é o que vai fazer para você. Totalmente. Só que a gente insiste em colar no do que faz o outro feliz, né, e vai naquela onda. Né? Então, se a pessoa fez isso, se ela fez daquele jeito, eu vou atrás e vou, porque ali é que eu vou encontrar. E aí, normalmente, acaba que você vai estar num lugar que não é onde você queria estar. E a felicidade, se a gente for pensar, ela é justamente isso, não é estar alegre, é diferente, mas é estar exatamente onde você gostaria de estar, fazendo exatamente o que você gostaria de estar fazendo. Isso só pode ser construído a partir de você mesmo, a partir do olhar para dentro e não olhar para o outro, o que fez o outro feliz, mas o que vai fazer eu feliz, o que vai fazer a mim feliz. Mas isso é uma questão de coerência, né, que as pessoas têm que ter de forma muito clara, né, e muito bem argumentada, porque eu tenho a impressão, e eu acho que é por isso que você colocou essa caixinha, que as pessoas, e principalmente com as redes sociais e com a exposição da vida dos outros, que a gente acaba tendo, né, nessa janela, né, das redes sociais, essa possibilidade de visualizar, as pessoas, elas querem seguir caminhos que ali lhe parecem de sucesso. Porque ali também, né, só é colocado e demonstrado aquilo que é uma coisa positiva e de sucesso. E aí, a frustração é imediata, como você colocou. Por quê? Porque as pessoas perdem até a coerência. Elas não sabem defender o que elas querem, porque elas querem. E ela vai por um caminho que ela vai construindo uma vida que nem é a vida que ela quer viver. E isso é a infelicidade. Você ter que viver uma vida que não faz sentido para você. Ou você tem que criar um argumento para aquilo que você não acredita, percebem? Acaba sendo ainda mais difícil, hein, Ronaldo? Só que é o que a gente às vezes observa e por isso a gente sabe que surgem outros problemas ligados à questão emocional, né? Muito forte. Eu vou deixar uma perguntinha do público, você vai me responder já já. E a gente vai falar de fragilidade também, que eu acho esse um tema muito importante. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Elizabeth. Um beijo para você. Tudo é generalizado, como se fosse um manual de instrução a seguir, visto que a cada um sente de formas e pensamentos diferentes. Isso já vai ao encontro de uma das caixinhas que a gente abriu. Vamos falar já já sobre o assunto. Da Elizabeth. Então ela diz assim, ó, tudo é generalizado, como se fosse um manual de instrução a seguir, visto que cada um sente de formas e pensamentos diferentes. Vamos lá. Acho que ela está indicando tipo, das dicas mesmo, né? Sim. Que a gente deve deletar. Então, assim, é para todo mundo isso aqui? Eu agradeço o comentário da Elizabeth. E é exatamente isso, né? Eu dou aula de análise do discurso, né, e psicanálise. E a gente ensina uma ideia que é imitação subversiva, que é o que a gente está fazendo aqui. Entendi. Então, a gente vem com uma ideia que seria geral de um público com quem eu quero me comunicar. Você aí que veio para ver dicas, né, aqui, como que a gente vai tratar essa pessoa que vai procurar dicas. E aí eu trago ela para refletir sobre algo que a gente está fazendo. Isso chama imitação subversiva, que é o que a gente está fazendo aqui. A Elizabeth, ela ela não precisa dessa nossa conversa, porque ela já sacou que não é bem assim que funciona. Entendi. Não é com receita de felicidade que funciona, não é com uma lista, né, do que eu tenho que fazer que eu vou ser feliz, que minha vida vai ser melhor, mas é olhando para dentro, é olhando para mim, que eu vou construindo. Individual. Né? Então, de fato, ela tem razão, é muito bacana a Elizabeth ter trazido, e esse é o nosso objetivo aqui mesmo, é
comunicar com esse público, com você que veio aqui para ter uma lista de receita. Que não é receita de bolo, de comida, pega mesmo, que isso é muito importante. Mas para Agora, a vida, aqui, né? você tem que olhar para dentro, você tem que construir a sua própria receita, o seu próprio caminho. Tá certo. Vamos para a próxima, então? E já vamos falar de fragilidade. Quem aí tem medo, vergonha de mostrar fragilidade? Punição educativa. Acho que agora a gente pode falar com mamães, papais, etc. Pois é. A gente costuma acreditar que punição educa, né? Então, e não só com os filhos, mas também com o companheiro, com a companheira, né? Então, você fez algo comigo, então eu fico sem falar com você, eu reajo, eu revido, eu me vingo. Entendi. Né? Então, como se aquilo fosse um movimento que educa você a lidar comigo. E não é exatamente isso que educa. É a constituição de limites. Lembra do amor incondicional? Sim, do amor incondicional. Por quê? Você não precisa ser punida se você fez algo que vai fazer mal para mim e para nossa relação, qualquer que seja. Qualquer que seja. Não, você tem que ser advertida de que aquilo vai fazer mal para a gente. Entendi. E por isso eu não posso tolerar. Entendi. Mesmo falando de educação, então, familiar e dos pais. Eu gosto de colocar isso no nosso papo, porque eu sei que tem muitas mães que nos assistem. E é difícil a decisão ali do punir, dependendo daquilo que foi feito. Né? Isso, porque a ideia não é punir, é mostrar consequência. É diferente de punir. Né? Então, e sim, você pode, quando é uma criança que tem mais dificuldade de entender, usar de algumas estratégias para que ela entenda a ideia de consequência do que ela está fazendo. Entendi. Mas é diferente de puni-la pelo que ela fez. Perfeito. Porque o erro não se pune, se corrige. Entendi. Perfeito. Perfeitamente. Entenderam? Gostei dessa frase. O erro não se pune, se corrige. Guarda essa, hein, Glaucia? Lembra quando você estiver com o Gigi? As mamães aqui, ó. Encontrar a felicidade. Ixi, Maria. Esse tá fácil. Esse tá fácil. Por tudo que a gente falou, felicidade não se encontra, se constrói. Felicidade não é uma coisa que você vai lá e busca e agora você tem. Mas é algo que no exercício cotidiano você constrói um caminho para viver a vida que você quer viver. Entendi. Então tem a ver com o exercício cotidiano de uma vida que você quer viver. Não dá para colocar isso no nosso manual, certo? Perfeito. Posso pedir para você tirar essa próxima aqui, ó? Essa daqui? Isso, olha lá. Deixa eu mostrar aqui para os meninos. Positividade tóxica. Positividade tóxica. Esse virou um termo também muito interessante, mas que diz muito. Pois é. Assim. Como se tudo tivesse que estar bem o tempo todo, a todo momento. Socorro. Né? E isso, muitas vezes, é fonte de sofrimento desnecessário. Porque é claro que não vai estar tudo bem o tempo todo, a todo momento. Nossa vida é feita de altos e baixos mesmo. E é assim, né? Tem sofrimento, tem momentos mais difíceis e a gente não vai estar feliz o tempo todo, não vai estar alegre o tempo todo. E está tudo bem. Abrir espaço para sentir tristeza, para sentir que não está bem também. E a questão da fragilidade, eu acho que entra bem então nessa nossa frase aí da positividade tóxica. Até que ponto as pessoas conhecerem a nossa fragilidade pode nos ajudar ou nos atrapalhar? Vai depender muito do contexto, né? De novo, voltando a gente pensar aqui. Mas em muitos contextos, é muito mais um medo nosso que o outro conheça e faça um mau uso daquilo. Certo. Né? Então, eu acho que vale pensar se esse outro vai realmente fazer um mau uso. Né? Em diversas situações que seja. Né? E nas situações mais significativas, talvez valha a pena experimentar, né, de uma forma ainda protetiva, claro, não dá para a gente simplesmente não se proteger, mas experimentar se o outro vai mesmo fazer um mau uso, se a gente pode confiar no outro. Entendi. Porque quando a gente pode confiar no outro e a gente se abre, a gente tem uma vida muito mais leve, né? Sem dúvida. Muito boa sua análise. Vamos colocar um depoimento na tela? Escreveram pra gente, olha lá. Vamos ver quem mandou a mensagem? Um beijo, Luísa, obrigada. Eu acho que tenho amor próprio.
mas olho no espelho e me acho ridícula. Não estou sabendo lidar com a minha idade, 53 anos. E aí? Aí acho que vai ser bom um processo de análise, tá, Luísa? Procurar um profissional, né? Eu acho que porque um bom que... processo de análise fica para a vida, né? Às vezes as pessoas acham, uma psicanálise, por exemplo, demora muito tempo. Não, às vezes você consegue, em pouco tempo, entrar em contato com aquilo, ainda mais se a angústia está alta, né? Como ela já sabe mais ou menos o que está angustiando ela. Em pouco tempo, aquilo pode trazer um ressignificado, né? Ressignificar a vida de um jeito suficiente que ela pode seguir de uma maneira muito agradável a vida. E viver melhor. Até porque tem 53 anos, tem muita vida pela frente. Não é verdade, Luísa? Então, bora procurar ajuda, né? Tenho certeza que você vai ficar bem, com muita vida pela frente, muita qualidade de vida. Olha lá. Crença em gurus. Ixi! Eu gostei dessa aí também. Quais são os gurus, então? Muito bom. Muito bom, vamos aos gurus. E essa serve para a Luísa também, né? Porque assim, a gente tem a tendência em ir atrás de gurus. Quem são os gurus? São aqueles que têm as receitas de felicidade. São as pessoas que mais falam do que escutam. Ixi, essa daí eu preciso para análise. Já tem um monte... Não, mas aqui até faz parte. Não vale o meu trabalho. Mas, por exemplo, é aquela pessoa que faz uma palestra para ensinar como ser feliz. Entendi. Em vez de te ouvir e entender por que você não está conseguindo. Entendi. Né? Então ele vem com as receitas prontas, mas a pergunta é, por que a receita dele não funciona? E você não tem a chance de perguntar para ele, porque ele já assumiu. Porque ele só deu a palestra, porque... Ou ele vai colocar, mas você não fez direito, né? Mas aí você não... Mas a questão é, como que a gente pode ter um cuidado com a gente, com alguém que está lá quando a gente precisa? Com alguém que está lá e nos ouve e acompanha o nosso processo e trata de maneira singular, né? O guru é esse. E aí isso volta para tudo que a gente falou aqui, para que isso também não seja uma receita. Porque alguém vai falar, mas eu acreditei em um guru e deu tudo certo. Ótimo. Para você, né? Funcionou. Então, justamente, aqui também tem esse limite para que a gente não caia nesse lugar de um guru. No fundo, os resultados que a gente pode dizer que as pessoas podem se apoiar são aqueles resultados que vêm de coisas cientificamente comprovadas, matemáticas. A matemática é precisa, certo? Pois é. Fugimos um pouquinho dela, já não temos essa precisão. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar mesmo, gente. Não tem receita de bolo. E o mais importante é que cada caixinha aqui tenha feito, né, o pessoal de casa refletir. E lá nas redes sociais é exatamente esse o trabalho que o Ronaldo Coelho faz. Ele é psicólogo, ele é psicanalista, então ele tem um trabalho nas redes e, claro, também ali, né, no seu consultório, que é o @RonaldoCoelhoPsi. PSI, @RonaldoCoelhoPsi. E lá no YouTube, Conversa Psi, que você também tem o canal. Ele tem ali muitos vídeos super interessantes. Acho que vale dar uma passada para vocês conferirem. Muito obrigada, viu? Obrigado, Te espero Carol. numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre esse assunto e ajudar as pessoas. Afinal, esse é o objetivo, né? Vamos lá. Obrigada, viu? Obrigado, Até a Carol. próxima. Tchau, tchau. Tá aí.